Celebrando a Páscoa do Senhor, neste dia, reunimo-nos em torno da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia, em ação de graças ao Pai que nos dá seu Filho Jesus Cristo. Ele é a palavra viva semeada no coração do mundo e que nos faz produzir frutos. Sintamo-nos acolhidos na casa do Pai e inteiramente atentos acolhamos o seu ministério. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Como Pai ao redor de tua mesa, revelando seus planos de amor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. É feliz quem escuta a palavra e aguarda no seu coração. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz do Senhor nosso Deus, de Jesus Cristo nosso Senhor, em comunhão com o Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito e louvado seja Deus que nos reúne no seu amor, onde nos encontramos para celebrar a Eucaristia. Atentamente ouviremos a palavra do Senhor a nós direcionada, palavra que nos alimenta, que nos conforta, que direciona a nossa vida segundo o coração de Deus. E orientados pela palavra de Deus, possamos aproximar com dignidade do corpo santo do Senhor. E para bem participarmos deste momento, dos santos mistérios da Eucaristia, é momento oportuno da nossa vida, é momento privilegiado que o Senhor nos concede para examinarmos a nossa consciência, para termos a humildade de reconhecer as nossas fraquezas, os nossos erros, as nossas limitações, os nossos pecados e conscientemente pedir perdão a Deus. Pedir a Ele que afaste de nós tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que divide, a vaidade, a inveja, o orgulho. Pedir a Ele que tire de nós o medo, o cansaço, a insegurança, a falta de fé, a falta de compromisso. Pedir ao Senhor que restaure as nossas vidas, o nosso coração, tirando dele a mágoa, o ressentimento, a fim de que, purificados no seu amor, na sua misericórdia, possamos recorrer a Ele sempre em nossas vidas, nas nossas alegrias, nas nossas conquistas, nas nossas realizações, nas nossas enfermidades, nas nossas dificuldades, nas nossas incertezas. Ter sempre o presente na nossa caminhada, para que seu Santo Espírito ilumine a nossa vida, as nossas palavras, as nossas ações. Reconhecendo, portanto, amado irmão, amada irmã, a grandeza do amor que Deus tem por cada um de nós e quão infinita é a sua misericórdia, imploremos com humildade o seu perdão. Com fé
Peço a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos, confesso que pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. E peço à Virgem Maria, anjos e santos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. Deus, Pai de amor e de bondade, de infinita misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Perdoados no amor de Deus, agradecidos, elevemos a Ele o nosso louvor, a nossa gratidão. Glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Potente, vos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós vos glorificamos e nós vos damos graças em vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, vós que estáis à direita do Pai. Tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, acolhei a nossa súplica. Glória, glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz. Só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, o Espírito e o Pai, em vossa glória. Glória a Deus nas alturas,
Oremos. Além das intenções apresentadas no início desta Eucaristia, queremos colocar diante do coração de nosso Deus todos os pedidos de oração, de agradecimento, que foram colocadas aqui diante do altar, que foram deixadas aqui durante o decorrer da semana. Queremos também colocar diante do coração de nosso Deus o 7º dia de falecimento de Nair Zambon Bego, Maria Luísa Espironello Bage. Queremos também rezar em ação de graças a todos que colaboraram, né, hoje lembrando que é o dia da nossa marmita do bem. Então agradecer a Deus a bondade, a generosidade de todos aqueles que se colocaram à disposição, né, para que pudesse acontecer. Os que adquiriram o convite, comprando, os que estão trabalhando lá no salão, preparando, né, esse almoço, as pessoas que ajudaram a vender, todas as pastorais, as comunidades, os membros, que Deus abençoe a todos com generosidade. Agradecemos também e rezamos em ação de graças a todos os nossos dizimistas, que conscientemente, né, fazem a devolução do seu dízimo. Nós somos muito gratos a todos. E aqueles que ainda não fizeram a sua experiência e que querem se sentirem tocados, faça essa experiência. Devolva a Deus com o coração sincero, com humildade, que nada há de faltar. Deus sempre nos assiste nas nossas necessidades. E nós somos testemunhas da graça e do amor de Deus na vida de cada um de nós, na vida da nossa comunidade. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam uma fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com fé, vamos ouvir a palavra do Senhor. Que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar, e dar semente para o plantio e para a alimentação. Assim, a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade, e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A serpente caiu em terra boa e deu fruto.
semente caiu em terra boa e deu fruto, e deu fruto. Visitai a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rio de Deus que vem do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto, e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra, vos arregai e aplanais os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais a sementeira. A semente caiu em terra boa e deu fruto, e deu fruto. Quando todo corais com vossos dons, os vossos passos são fecundos, transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto. A semente caiu em terra boa e deu fruto, e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos, nossos vales se revertem de trigais, tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto, e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto, e deu fruto. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus,
pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito. Estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos
nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade, eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, irmãs, ouvimos na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos dizer que a criação está sofrendo, está gemendo como dores de parto. De forma prática, como é toda a liturgia desse final de semana, aquelas que são mães sabem da dor do parto. Os que tiveram também o cálculo renal, né, a pedra no rim, também diz que sabe que a dor do parto, diz que se assemelha. Não é assim que diz, né? E é uma dor, não é? Mas é uma dor que passa. A dor do parto é a dor que passa, né? Depois vem a alegria. Partindo então desse princípio, daquilo que coloca Paulo, a comunidade dos romanos, e ele também vai acrescentar que essa dor, ela se estende até o tempo presente, para dizer, amados irmãos, que nós também hoje sentimos, pela ação do Espírito, essa dor, porque nós aguardamos e queremos, almejamos a libertação do nosso corpo, ou seja, a salvação. Mas para que isso seja possível, não é? Vai dizer a profecia de Isaías na primeira leitura, que é preciso ouvir a palavra de Deus. E ali o profeta, ele já vai dizer algo, né, que nós encontramos claramente no evangelho que nós ouvimos, de como que funciona a palavra de Deus em nossas vidas. E antes de adentrarmos dentro desse mistério, não é, de que o Senhor nos coloca hoje, respondendo já a pergunta dos discípulos, por que que Jesus fala em parábolas? Por que que ele tem que usar desse recurso na sua pedagogia, na sua pregação? Não é? Porque na nossa vida, amados irmãos, se nós quisermos atingir o coração das pessoas, nós temos que partir de coisas práticas, do nosso cotidiano, da nossa realidade. Não é? Porque nós vivemos numa pluralidade vamos dizer, de culturas, de tantas outras coisas, que de uma comunidade, de uma família, de uma realidade para outra, se muda. Lógico que o objetivo do cristão é o mesmo, mas a forma de compreensão é diversa. E a igreja sempre vai dizer, por isso que a igreja, né, de Deus, a igreja de Jesus Cristo, é uma igreja bonita, porque tem vários carismas de diversas formas. E nós não podemos negar isso. Não é? Nós somos frutos dessa realidade, da ação do Espírito Santo.
Paulo mesmo vai dizer que há diversidade de dons, de carisma, mas tudo converge para o mesmo Espírito, para uma mesma realidade. Papa Francisco, não sei se alguém já teve a oportunidade de ler o texto da querida Amazônia, quando vai falar das realidades da vida consagrada, da missão, não é? Que tanto foi criticada, né, no moto próprio, né, naquele sentido, primeiro, quando começaram a pensar no sínodo da Amazonas, mas depois mergulhando no mistério que está ali, não é? Nós percebemos, e o Papa Francisco usa uma palavra bonita, amados irmãos, ele vai dizer assim, olha, nós não podemos cortar as asas do Espírito, ou seja, nós não podemos impedir que o Espírito Santo age, não é? E nesta manhã, neste dia de graça, dia do Senhor, a palavra de Deus então vem ao nosso encontro para isso. E nós não podemos então impedir que a semente da palavra floresça, frutifique, cresça em nossos corações e nos corações das outras pessoas. Nós não podemos impedir isso, não é? Então nós temos que entender a ação do Espírito Santo que age constantemente na vida da igreja. Aí o profeta Isaías vai dizer assim, então que a palavra de Deus anunciada, ela tem o seu efeito. Aí ele vai dizer de forma prática, como a chuva que vem para, né, trazer a fecundidade, assim é a palavra de Deus. Ela não volta sem antes cumprir. E nós sabemos disso. Não é que precisamos da chuva, né? Os céus que derramam águas para a bênção do mundo, para a produção, para a colheita, tudo dependemos disso, da ação de Deus, da graça de Deus. E ele vai dizer, né, o profeta, isso não volta sem antes cumprir a sua palavra. E Jesus deixa bem claro isso quando os discípulos perguntam, por que fala então dessa forma? E aí, né, não precisa repetir as palavras, mas aí para o nosso entendimento, para quem que Jesus está falando? Para que pessoas ele está falando? Está falando para os publicanos, os pecadores, os fariseus e os escribas. Não é? Por que ele usa desse termo? Aí ele vai retomar, né? Ele vai retomar o profeta Isaías, ele vai dizer, porque muitos, tendo ouvido, não ouvem, não acolhem. Tem um ditado para nós, acho que muitos já usaram isso, não é para chamar de ninguém de ignorante, né? Mas às vezes nós não brincamos dizendo assim, quando a pessoa não entende, você quer que desenhe, né, para ficar mais claro? O que você não entendeu? Né? Qual foi a parte que você não entendeu? Você quer que desenhe? Né? Parece que Jesus está dizendo isso, não é? Porque precisa dizer dessa forma, porque eles não acolhem, não entendem. Ou se escutam, faz de conta que não escutam. O ditado, né, que nós escutamos muitas vezes, eu digo por mim mesmo, né, de nossas mães, parece que está falando com o cachorrinho, né, que olha assim, dá aquela balançadinha no rabo assim e sai correndo, não é? Ou seja, entra para um ouvido, sai para o outro e não entende. E aí Jesus vai dizer exatamente isso. Porque quem acolheu as palavras? Não é? Veja que dentro desse contexto, amados irmãos, ninguém fica de fora. Se pegar os momentos em que a palavra é semeada, ela é universal, é para todos, ninguém fica de fora. Ninguém. Nos 4 momentos ali que Jesus aponta para a realidade de todos. E se nós pegarmos então, né, quisermos aprofundar um pouquinho mais nessa catequese dominical, quantos grupos eram? Eram 4. Publicanos, pecadores, fariseus e os escribas. Quais são os momentos que ele fala? A palavra de Deus, a semente é jogada que cai na beira do caminho. Depois, num terreno cheio de pedras. Depois, no meio dos espinhos. Depois, em terra boa. Veja que ele fala para cada um, de forma geral. E continua, amados irmãos, falando para cada um de nós hoje. Quantos corações aí à beira do caminho, que ouvem a palavra, mas, né, vem um maligno e rouba. Quantos corações cheios de pedra, duro, que não aceita essa palavra. Quantos corações cheios de espinhos, que não deixa a palavra, né, crescer
é abafada, é sufocada. E por outro lado, amados irmãos, quantos corações abertos, cheios de amor a Deus e aos irmãos, onde a palavra cai, frutifica, dá frutos bons. Quantos? Quantos? E nós somos testemunhas disso. E aí podemos usar das palavras de Jesus: só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. E por isso que nosso Senhor, na sua sabedoria, vai dizer, não é? E diz a cada um de nós: quem tem ouvidos, que ouça. Quem tem ouvidos, ouça. E muitas vezes, amados irmãos, nós só queremos escutar aquilo que agrada a cada um de nós. Não é? Só elogios, queremos ver só aplausos. E quando a palavra é dura, aí se entristece, se aborrece, se magoa, se afasta. Não é? Porque mesmo tendo ouvido, não ouve. E não acolhe com o coração. E aí, o ponto-chave, né, da palavra de Deus, que está também no Evangelho de hoje. Para que Jesus fala? Qual é a finalidade? Para converter e curar o coração. A palavra de Deus é vida, verdade que nos liberta. E aí olhamos claramente para a segunda leitura, Paulo dizendo aos romanos, né, o que falta então, o que faltava à comunidade dos romanos? Acolher a palavra, acolher a boa nova, acolher o Espírito Santo. E aí, amados irmãos, o que falta então a cada um de nós? Será que também não falta isso? Será que não precisamos ouvir então com o coração, para que a conversão seja sincera? E aí, voltando ao Papa Francisco, porque quando nós não acolhemos a palavra, quando nós não interagimos com a palavra, ou seja, quando não colocamos em prática, né, no dia a dia, nos acontecimentos do nosso dia a dia, a palavra de Deus, nós estamos meio que cortando as asas do Espírito, que sopra aonde quer e ninguém vê. E ninguém vê. Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós. É essa palavra viva, que muitas vezes assemelha ao nosso coração, daqueles que estão à beira do caminho, dos que estão em meio às pedras, em meio aos espinhos, mas que tantas outras vezes, que é um coração alargado, um coração aberto, um coração que de fato se assemelhe, né, e se assemelha ao coração de Jesus Cristo, manso e humilde, coração que ama, coração que perdoa. Portanto, amados irmãos, vivendo a graça desse dia, da sua palavra que nos orienta, que nos coloca na caminhada, que nos reergue, que nos anima, que nos fortalece, tenhamos a consciência da graça de Deus em nossas vidas. E que tenhamos os nossos ouvidos bem abertos, para que a sua palavra entre, e o coração bem aberto, para que ela aloje em nosso coração. E ali então, dê os frutos necessários, que só Deus conhece, né? Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Sabe das nossas intenções, sabe daquilo que precisamos, sabe daquilo que necessitamos. Então deixemos nos mover pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos produzir frutos bons para a nossa salvação, para a salvação do mundo. Que assim seja. Amém. Amados irmãos e irmãs, confiantes na palavra de Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, com confiança, vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus foi semeada em nossos corações. Por isso, supliquemos ao Senhor para que Ele nos ajude a produzir bons frutos. E a cada invocação nós iremos responder: nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Por vossa palavra, por vossa igreja, Casa da Palavra, para que sempre meditemos e acolhamos as sementes de vossa palavra em nossas vidas, nós vos pedimos. Nós os rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pelo mundo inteiro, para que em meio a tantas más notícias de morte, de destruição, encontremos na palavra do vosso Filho a verdadeira boa notícia que nos traz vida, nós vos pedimos. Nós os rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pelas nossas comunidades, espalhadas pelo mundo inteiro, para que o estudo e a meditação de vossa palavra traga luzes para tornar este mundo mais justo e fraterno, nós vos pedimos. Nós os rogamos, Senhor, ouvi-nos. Neste tempo difícil que nós vivemos, em que a pandemia traz o terror, traz a incerteza na vida das pessoas, para que a vossa palavra seja a palavra que conforta, que cure, que liberta, a fim de que todos, confiantes na sua palavra, na sua bondade, na sua misericórdia, possa produzir frutos para que todos tenham acesso à vida eterna, nós vos pedimos. Nós os rogamos, Senhor, ouvi-nos. Ouvi as nossas preces, ó Deus da vida, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, neste momento do nosso ofertório, possamos apresentar a Deus os frutos que produzimos, frutos que aqui trazemos, que é o resultado da sua bondade e da sua misericórdia para cada um de nós. Possamos então apresentar a Ele o nosso próprio coração. Na terra e o coração, amém, deste céu, e a semente que brota é um germe de eternidade, vai brotando, crescendo, esperando, é a vida que vem despontar. Este trigo madura, colheita o recolherá. Estar em tuas mãos, ó Pai, minha vida oferta, no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entregar a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará. Frutificará,
tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará, 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 frutificará. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em oração e fazei crescer em santidade os fiéis que participam deste sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças e é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles, também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas.
Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando, pela desobediência, perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. E ainda mais oferecestes muitas vezes a aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas, na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho, para ser o nosso Salvador. Por amor, nos enviastes vosso Filho. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade e aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós vos suplicamos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificai nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E enquanto ceiavam, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, Ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Amados irmãos e irmãs, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição
e ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos esse sacrifício, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Fernando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos, dos quais vós conhecestes a fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde, com todas as criaturas, libertas da corrupção, do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria de sua palavra, de seu santo evangelho, rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, que, ajudados pela vossa infinita misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos e doenças, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima e sustenta a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Na plena certeza, amados irmãos e irmãs, que o amor de Cristo nos une.
Mesmo nesses momentos de dificuldade, de distanciamento, somos sempre unidos pela fé, pelo amor, pelo Espírito que habita em cada um de nós. Por isso, sintamo-nos todos abraçados, consolados, confortados no amor e na paz que vem do Senhor nosso Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente, nos diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Meu coração, para que venhas habitar. Sei, meu Senhor, digno não sou de receber-te dentro de mim. Toda imperfeição que se faz no batido pão, maravilhada estou nessa comunhão, e hospedida alma nessa te adorar. Já não sou mais eu que vivo, mas tu que vives em mim. Adorar teu santo corpo em mim. Adorar
Amados irmãos e irmãs, você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, momento de fazermos a nossa oração de ação de graça, de agradecimento. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Oremos. Alimentados pela vossa Eucaristia, nós vos pedimos, ó Deus, que cresça em nós a vossa salvação, cada vez que celebramos este grande mistério. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje nós celebramos o 7º dia de Nair Zambão Bego, Maria Luísa Spironello Bage. Nós queremos unir a esses familiares que sofrem e choram a perda de seus entes queridos, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Perpétuo Socorro, para que venha em socorro, em consolo, em conforto de todas essas pessoas que sentem a dor, a separação. Para que Deus, na sua bondade, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, seja o consolo e o conforto de todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos e irmãs, queremos reforçar os avisos das atividades, de nossa paróquia, que em meio a essa situação da pandemia, nós sabemos aí que a nossa cidade, o município de Piracicaba, continua aí em alerta, na linha vermelha, não linha vermelha, mas aí eles usam esse termo, nessa faixa aí vermelha. Nós continuamos com as nossas atividades, continuamos rezando por todos que estão em casa, que estão doentes, continuamos assistindo aqueles que precisam, que procuram por alimentos, estamos aqui disponíveis, ajudando naquilo que possível, também na direção espiritual, nas confissões, dentro das normalidades, respeitando todos aí aquilo que é pedido da vigilância sanitária, tomando todos os cuidados, nós continuamos atendendo, nós continuamos unidos na graça de Deus, pedindo força, saúde, coragem, para que possamos continuar. Então a paróquia, ela fica aberta, a igreja todos os dias, de segunda a sábado, e a secretaria também, de segunda a sábado, nos seus horários de atendimento, atendendo todos aqueles de acordo com a necessidade de cada um. Então, tomando todos os devidos cuidados, todas as situações, estamos aqui para ajudar naquilo que possível. Então, contem com as nossas orações, com a nossa colaboração. E nós também somos gratos a todos que colaboram, que ajudam, que conscientemente respeitam todos os procedimentos que são necessários e, da melhor forma possível, nós continuamos unidos na graça de Deus, pela oração, de acordo com a necessidade e a possibilidade de cada um. E logo mais, até às 11 horas, nós estaremos aqui de portas, coração e braços abertos, esperando aqueles que queiram, que possam vir fazer a sua comunhão no corpo santo do Senhor. Lembramos que a partir das 10, 10h30, será já entregue as marmitas. Então, se vem para receber a Eucaristia e já aproveitar a viagem, sem aglomerar,
Lá tem os espaços também de distanciamento para que vocês possam respeitar. Tem álcool em gel, né, para que possam purificar as mãos. Fazer tudo aquilo de acordo com as normas, né, para que todos se cuidem. Cuidemos um dos outros, tá bom? Então estamos aqui para acolher a todos. E colocamos também, né, que terça-feira terá o terço dos homens, terá transmitido. Semana passada, por falhas técnicas, né, aí não conseguimos transmitir. Rezamos o terço, mas não foi possível transmitir. Mas terça-feira, né, tudo já ajeitado, arrumado, será transmitido o terço aí para rezar, né, junto com as nossas famílias em casa. Quarta-feira, nossa missa, com a novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, às 19h30. Quinta-feira, nossa missa de bênção, de adoração ao Santíssimo Sacramento, também às 19h30. Convidamos todos a participar pela página do Facebook da paróquia e também pelo YouTube. E aquele que ainda não se inscreveu, né, se inscrevam, dá o seu joinha, o seu ok lá no canal, né, para que possamos aí, da melhor forma possível, anunciar a palavra de Deus, né, semear esta palavra para que ela frutifique e dê bons frutos na vida de nossas famílias, de todos nós. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, e de São José, desça sobre todos vós, vossos lares, vossas famílias, e permaneça para sempre a bênção e a proteção do Senhor nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas. Tenhamos todos um bom domingo, uma boa semana. Permanecei na paz do Senhor e que Ele sempre nos acompanhe. Graças a Deus. A chuva de graça aqui está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar vai se molhará. Há uma semente pra chegar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração derrama a tua graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, nesse